bem, vamos então à nossa mensagem de hoje, né? Eu falei que talvez, então virou a trilogia. O convite da sabedoria, então hoje a gente está no episódio 2. Eu achei melhor separar para ficar também mais tranquilo, para não ficar muito conteúdo de uma vez. Como a gente tem visto ao longo desse mês, sabedoria não é o mesmo que conhecimento, não é o mesmo que informação. Estamos na era da informação, mas isso não, a pessoa ter informação não significa que ela é sábia. E nós temos aí entre nós sábios, entre aspas, que tendem a achar que sabem muito, mas que na prática não sabem nada. Na visão bíblica, a sabedoria ela está relacionada a alguém que tem experiência, que sabe viver, que tem uma vida prática. Por isso, a gente tem batido nessa tecla, né, que conhecimento não é a mesma coisa que sabedoria. Posso ter muito conhecimento e não ser sábio, e posso não ter conhecimento e ser uma pessoa sábia. Lembrando também que falamos ao longo desse mês que a sabedoria apresenta até os 9 primeiros capítulos a personificação de duas mulheres, a sabedoria e a loucura. São a personificação. E ambas estão o quê? Gritando nas ruas, falando. Ambas querem receber a atenção, a obediência das pessoas nas ruas e nas praças. E aí eu queria pensar com você, né? A sabedoria é uma mulher gritando nas ruas. Eu não sei se você parou para pensar o quanto é irônica essa ilustração. O quanto o sábio aqui está usando da ironia no seu texto. Porque é uma pessoa gritando numa cidade, né, ignorada pelos que estão em volta, não é exatamente um estereótipo de pessoa sábia, convenhamos, né? O que você ia achar? Uma mulher do nada gritando lá na praça do Mercadão? Que primeira coisa que você ia falar? O que essa louca está fazendo? É louca. É irônico. O texto bíblico aqui é interessante porque os loucos que geralmente são inconvenientes, os loucos que geralmente gritam, incomodam, que trazem distúrbio à paz. Mas aqui, no prólogo do livro, é a sabedoria que faz isso. E é interessante isso porque existe um senso de urgência, até um desespero. E aqui semelhante àqueles filmes de catástrofe, sabe, o cientista que está lá, chega lá e vai mostrar os números e fala, olha o que vai acontecer, né? A Terra vai rachar no meio, vai encher de magma, e ninguém dá ouvidos para ele. Você já deve ter visto alguns filmes assim, né? Olha, vai transformar tudo em gelo, e o cientista está lá e no final das contas ele está certo. E aqueles que se achavam sábios estão errados. Lembra muito isso, não sei se você tem essa perspectiva. Por que isso? Porque a sabedoria, sim, ela é uma questão de vida e morte. Não tem tempo para a gente brincar com a insanidade. Realmente a sabedoria é nesse sentido, ela quer chacoalhar, ela quer impressionar aquele que escuta. E se a sabedoria ela está apresentada aqui como uma mulher gritando, os leitores passam a ser julgados por como reagem a ela. Como eu reajo à sabedoria? Se eu considero ela louca, deixando de ouvir o seu clamor, na verdade eu que sou louco. Enquanto aqueles que escutam é que são sábios. Que atendem à sua vocação, ao seu conhecimento, é que são sábios. E aí eu queria lembrar você também de algo que nós já falamos aqui. Lembre-se que ela grita, não é para os sábios, é para os tolos, é para os nécios. E lembre-se que tem 3 designações para tolo em Provérbios. 3 palavras que o texto de Provérbios usa, que é o quecil, que seria o nécio grosseiro, estúpido, o eivil, que é o nécio corrupto, moralmente pervertido e irracional, e o nabal, o nécio bruto, que é semelhante a um animal. A gente falou semana passada sobre o primeiro chamado da sabedoria, que foi a salvação. A sabedoria gritou
para pedir salvação. E hoje nós vamos ler então o texto de Provérbios 8, de 1, a gente vai ler o capítulo todo, na verdade, de 1 a 36, que vai falar sobre o segundo convite da sabedoria, que é a verdadeira riqueza. E na próxima semana, então, a gente vai falar sobre o outro convite da sabedoria, que é viver bem, e depois sobre a loucura, né? Então, para ficar mais separado e menos confuso, porque senão fica muito texto e a gente acaba ficando, né? Então, Provérbios 8 diz o seguinte, eu vou ler na nova versão Almeida atualizada, mas dá para acompanhar aí. Por acaso não clama a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões, a entrada da cidade. A entrada dos portões, ela está gritando. É para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês ingênuos, entendam a prudência, e vocês tolos, entendam a sabedoria. Escutem, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios dirão que é reto, porque a minha boca proclamará a verdade e os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão e justas para os que acham conhecimento. Aceitem o meu ensino em vez da prata, e o meu conhecimento em lugar do ouro escolhido, porque a sabedoria é melhor do que as joias, e tudo que se possa desejar não se compara com ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por meio de mim os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízos da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me encontram. Riqueza e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é menor do que o ouro refinado, e o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a antiguidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando Ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando Ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar, os seus limites, para que as terras não transgredissem a sua ordem. Quando Ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com Ele e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença. Divertindo-me no seu mundo habitável e divertindo-me em todo o tempo na sua presença. Eu repeti o versículo, desculpa. Divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos do homem. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra a vida e alcança a favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Palavras do Senhor. Então temos a sabedoria voltando aos lugares de gente
na cidade, ela está gritando para que todos ouçam. E aqui eu queria que você olhasse lá no verso 5, uma coisa. Eu falei que tem 3 palavras para louco, para nécio, para tolo, para ingênuo. Se você for ver, aqui a sabedoria se dirige apenas a 2 tipos, que são os nécios ou ingênuos e os loucos, mas não os escarnecedores, não aqueles que são imprudentes. Por quê? Porque eles tinham zombado da sua mensagem e tinham dado as costas à oportunidade de ouvir a sabedoria. Não porque Deus havia deixado de falar, mas porque eles não queriam escutar. Então agora a sabedoria fala para aqueles que estão dispostos a ouvir. Então nesse sentido, aí eu queria pensar aqui com você, né? Não vamos ser muito presbiterianos, vamos ter 4 pontos. Mas é o seguinte, eu queria pensar em você, que a partir dos 3 primeiros pontos principais dessa fala da sabedoria, a gente é levado a tomar uma decisão. Primeiro, que a sabedoria diz: podem confiar nas minhas palavras. A mensagem proclamada pela sabedoria é descrita com 5 adjetivos. As suas palavras são excelentes, que é um termo no Antigo Testamento traduzido com frequência como comandante, ou seja, confie em mim. Eu sou aquele que você pode confiar. Uma vez que a mensagem de Deus é a palavra, então, daquele que se pode confiar, é a palavra do rei, é do líder, do príncipe, o que você preferir aqui, já que a gente entende que nós pertencemos a um reino, é a palavra de um reino, é a palavra de Deus, tendo em vista que a sabedoria, então, é a voz de Deus. E a mensagem fala o quê? De coisas retas. Esse termo para a gente no português é aquela ideia que não tem curva, que segue na mesma direção. E esse radical, ele aparece nas palavras, por exemplo, como correto, como direto, ou seja, a palavra de Deus é verdadeira, ela não inclina nem para a direita, nem para a esquerda. É um caminho de retidão. Lembre-se daquela regra simples, né? Que o caminho mais curto entre 2 pontos é uma reta. Então a palavra de Deus geralmente é esse convite, que é reto, que não nos desvia, que nos leva certeiramente àquele que é justo e fiel. E a insensatez usa palavras enganosas, sinuosas, é aquilo que a gente falou na escola bíblica, né, dos discursos, traz um pouco da verdade, mas não é a verdade. É aquilo que a gente falou sobre o temor no sentido da narrativa correta de Deus. E aí, dentro desse sentido, é aquilo que eu vou trazer, né? Quem já leu vai lembrar de 1984, livro de George Orwell, que ele chama de linguagem de noticiário, no seu romance utópico, né? Que seria uma linguagem ambígua. Então, a insensatez, a loucura, ela sempre pode ser, mas não pode ser. Sabe? Ela deixa assim, você pode achar que é uma coisa, mas não é. A palavra de Deus não. Ela é confiável, ela é correta, ela é reta. Então, nesse sentido, a sabedoria se dirige ao ser humano apresentando os benefícios que ele está procurando. E ela é clara em dizer quais são. Não tem engano. Pode ser que você conquiste isso, pode ser que você tenha entendimento. Não, você vai ter. Nesse sentido, desafia as pessoas a terem bom senso, analisando aquilo que por vezes é considerado simples, realista, convida a uma análise em vários sentidos dos aspectos morais, de caráter, de vida dos seres humanos. E como a gente tem direcionado a nossa vida, a nossa adoração a tudo isso. As palavras da sabedoria, elas são francas, proferidas de forma clara, não tem confusão. Não tem como a gente achar que Deus está deixando a gente na dúvida. Ele é bem claro. E nesse sentido, só não ouve quem está espiritualmente cego ou surdo. O problema está com quem está ouvindo e não com quem está falando. É
gente pode confiar na palavra de Deus. Segundo, vocês podem receber a verdadeira riqueza. E essa passagem trata de um tipo de enriquecimento que não se refere a bens materiais. É aquele storm, né? Mostre a sua riqueza, mas nós não estamos falando de dinheiro. É basicamente isso. Então, a sabedoria ela não promete colocar dinheiro na nossa conta bancária. Ela não promete isso. Você vai ser rico se fizer o que é correto. Não é essa a promessa. Você não vai ser rico se você servir a Deus e estar aqui todo domingo na igreja. Mas ela está nos instando a buscar a riqueza eterna em lugar de ouro, em lugar de prata, em lugar de pedras preciosas. É isso. A gente pode dizer que essa é a versão do Antigo Testamento para Mateus 6:22. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. No Antigo Testamento, e eu vou falar, alguns israelitas acreditavam que a riqueza era sinal da bênção de Deus, mas só no Antigo Testamento, tá? Enquanto que as dificuldades, a doença, era sinal de que a pessoa não tinha o favor de Deus, ela não tinha fé suficiente, mas isso foi só no Antigo Testamento. Só que não, né? E aí, essa teologia da prosperidade também era o que os amigos de Jó concluíam, porque afinal ele estava sofrendo, ele era pecador, então ele não estaria sofrendo tanto e não estaria então sem as suas riquezas se ele fosse fiel a Deus. Tem alguma coisa errada aí, essa matemática não fecha, essa equação aí está errada. Então, quando Jesus disse que era difícil o homem rico entrar no reino de Deus, os seus discípulos ficaram espantados. Então, se um homem rico não pode entrar no reino do céu, quem pode ser salvo? Justamente por causa dessa crença. Era algo comum entre o povo. Se os ricos não conseguiam chegar ao céu, então quem chegaria? Porque se a riqueza demonstra que a pessoa tem fé, que ela é uma pessoa fiel, coitada de nós que não ganhamos na mega da virada. Que está no dia 74 de janeiro pensando como é que vai ser. Porque você tem IPVA, você tem matrícula, você tem material escolar, tem PTU, tem mais um monte de coisa e parece que o mês acabou, o dinheiro acabou e aí a gente não é abençoado por causa disso? A gente não é fiel por causa disso? E aqui eu não estou falando de fazer má gestão, eu estou falando de realmente você pensar que Deus provê todas as nossas necessidades. Aqui eu não estou falando daquela pessoa que gasta de forma assim louca, eu estou falando da gente que tem o nosso planejamento, que faz tudo certo, mas que tem época que o dinheiro não dá, né? O mês parece que demora para acabar. De gente normal, que serve a Deus, que louva a Deus, que tem bom testemunho de vida. Então, nesse sentido, a sabedoria tem algo melhor a oferecer do que essas riquezas perecíveis. Ela não promete nos dar dinheiro, ela promete dar sabedoria para a gente lidar com o dinheiro, a fazer escolhas sábias, a ser assertivo, isso sim. Nesse sentido, o que a sabedoria diz no nosso texto, ela promete bênçãos, não como ouro, prata, mas como prudência, como conhecimento, como juízo, como temor, como humildade, como palavras de piedade, admoestação sábia, direção nos caminhos da vida, que vão resultar em bens duráveis, que não necessariamente são dinheiro, que não necessariamente são compráveis no nosso sistema capitalista. Uma vida enriquecida por Deus pode ser pobre nesse mundo, financeiramente falando, mas ela é rica das coisas que realmente e verdadeiramente importam. E é bom desfrutar as coisas que o dinheiro não pode comprar, desde que não se percam as coisas que o dinheiro não compra.
Por mais dinheiro que alguém tenha, aquilo que a sabedoria oferece não pode ser comprado em lugar nenhum. De que maneira, então, a gente pode obter, né, essas riquezas, então, que é satisfatória? Esse convite que a sabedoria faz à verdadeira riqueza. E aí o texto vai mostrando pra gente. O verso 6 vai falando, ouvindo a palavra. Já que a palavra você pode confiar, ouça, aplique. O verso 10 fala para ir reconhecer a sua instrução. Ela é boa, ela realmente me leva a caminhos de vida eterna, amando essa verdade e a sabedoria. E o verso 17 fala que buscando a Deus e a sua sabedoria diariamente. Muitos filhos de Deus descobriram como é importante começar cada dia com Deus. É aquilo que a gente falou do silêncio da manhã, de buscar a Deus, de ter aqueles que seja 5 minutos, e de repente a gente acorda no corre, né? Mas aquele momento que você às vezes está lá encostado no busão lá, Senhor, abençoe esse dia, me dê sabedoria, me dê coragem, abençoe minha família. Sabe aquela oraçãozinha curta? Porque em um momento você vai poder reservar um tempo maior, a hora que eu chegar. Então, eu já falei isso uma vez aqui, às vezes a semana o tempo é apertado, mas tira um dia, reserva uma manhã de um dia, um sábado de manhã, aquele que você vai sentar lá, abrir tua Bíblia e ler, botar o circuito 4x4 em dia. Então, assim, tem aquele momento que é da meditação da palavra, da oração, da adoração a Deus. Quando você está fazendo a sua caminhada lá na academia, louvado seja o Senhor. E você começa a pensar na sua vida e fala assim, dinheiro eu não tenho mesmo, mas eu tenho amigos. Olha, dinheiro eu não tenho, mas Deus está me dando saúde, eu estou aqui caminhando, eu estou andando. Quantas pessoas queriam estar fazendo isso e não podem? Sabe, pequenos momentos de adoração. Entendendo que, como a gente cantou, a bondade de Deus nos persegue. Que mesmo no dia da luta, no meio da dificuldade, da angústia, da dor, Ele continua sendo bom. Que Ele está conosco. Ouvindo, e aqui às vezes ouvindo um louvor, ouvindo até música secular, porque tem música secular muito melhor que alguns louvores por aí. De música, você está ouvindo uma canção e aquela canção te leva a pensar a Deus, é uma forma de adoração. Realmente, louvado seja o seu nome nessa manhã, Senhor. Às vezes na hora do almoço você para lá com a sua marmitinha lá, e aquele momento que você olha e fala, Senhor, obrigada pela provisão do alimento na minha casa, que nunca venha a faltar, eu te louvo. São essas pequenas coisas, que é realmente receber a verdadeira riqueza. E aí ele fala, podem ver as minhas obras. E uma das lições desses versículos finais é que o poder e o esplendor de Deus estão na criação. Se mostram para nós todos os dias. Está em tudo ao nosso redor. São prova do que a sabedoria de Deus pode fazer. O mesmo Deus trabalhou então na antiga criação, também trabalha na nossa vida, na nova criação. Nós somos novas criaturas. Deus não parou de criar, isso é maravilhoso, Ele continua sendo Criador. Ele quem redime, Ele quem renova todas as coisas, os nossos relacionamentos, o nosso coração, que permite a gente ressignificar as coisas que nos acontecem. É Ele quem faz isso. Os relacionamentos quebrados, as nossas formas equivocadas de ver a vida. Deus é o Deus Criador. Ele vai nos moldando ao seu coração. Não foi isso que a gente cantou? Que a gente possa ser moldado, ouvir a voz dele. Isso é a nova criação de Deus. Nós somos novas criaturas. O Senhor Jesus que cuida do universo e faz com que esse universo que realize a sua vontade, Ele pode cuidar da nossa vida, das nossas coisas, para que tudo na nossa vida possa dar louvores a Ele. É abrir mão da nossa vontade para que Ele governe. É deixar Ele ser Senhor, de fato. E apesar desse trecho aqui não ser uma descrição literal de Jesus Cristo, eu tenho certeza que na hora que a gente leu, ressoou lá no fundo Colossenses.
Foi essa sensação que eu tive. Na hora que você começa a ler, você fala assim, meu Deus, esse texto me é familiar de outro lugar. Sabe aquele déjà vu? Né? O fato é que, em um certo aspecto, sim, prefigura Cristo como o verbo criador que fez todas as coisas existirem. Lembra muito aqui, os teólogos que gostam, da pericorese da Trindade. É porque eu estava lá na criação, eu ouvi, eu dançava, aquela ideia do Pai, Filho e Espírito Santo, realmente criando junto o mundo. E coloquei esses dois, então depois se quiser ler lá com mais calma, você vai ver que vai então ampliar essa compreensão e mostrar que a sabedoria pertence ao Senhor. E nesse sentido, a gente deve buscar a sabedoria. O Novo Testamento mostra ser o próprio Cristo encarnado, a sabedoria encarnada. Então, o autor do texto de Colossenses mostra que Cristo necessita crescer, que a gente necessita como cristão, né? Crescer no conhecimento de Cristo, do Senhor, e ter sabedoria. Então, a sabedoria personificada aqui, a gente sabe que não não dá para a gente bater o martelo, mas prefigura, porque a gente sabe que Cristo foi gerado, mas não criado. Essa é a nossa confissão de fé apostólica. Então, nesse sentido aqui diz que nasceu, mas não foi. Então, por isso que não dá para bater o martelo, mas a gente pode dizer com toda certeza que Cristo é a sabedoria encarnada, porque assim a palavra diz. E nesse sentido, uma vez que a gente pode confiar nessa palavra, que ela nos dá a verdadeira riqueza e que a gente pode ver as suas obras em todo lugar, a gente é levado a tomar uma decisão. Depois de declarar a verdade de Deus, a sabedoria exige uma decisão daquele que escuta, como todo mensageiro fiel deve fazer, né? A maneira das pessoas responderem a mensagem de Deus é uma questão de vida ou morte, de vida eterna ou de morte eterna. Não dá para permanecer neutro diante da palavra do Senhor. A sabedoria pede uma decisão sincera e transformadora que implica abandono do pecado, ou seja, o arrependimento, e uma volta a Cristo, a fé. E se essa decisão ela for real, ela vai resultar num caminho reto, num caminho sem curvas, sem discurso ambíguo, sem essa linguagem de noticiário, como diria o escritor. Ela vai resultar num compromisso sério com o Senhor, que por sua vez nos leva ao encontro diário com Ele, que nos leva ao encontro comunitário. Não dá para seguir a Deus, ouvir a voz de sabedoria e ficar sozinho. Quem fica sozinho é ingênuo, é tolo. A sabedoria nos convida então ao viver comunitário. E cá estamos nós. Louvado seja Deus, que em algum momento da nossa ingenuidade nós ouvimos a voz da sabedoria. Ela gritou nas ruas, gritou na nossa cara. Em algum momento a gente ouviu. Então aqueles que louvam a Deus, que estão juntos, ouviram. E aí, eu queria concluir essa mensagem pensando com você que a sabedoria envolve a criação, o Criador e a vivência de cada um de nós. A sabedoria, ela pode ser encontrada também através de uma ação conjunta. É aquilo que a gente falou na escola bíblica do discipulado. É eu estar com outros cristãos, que eu vou vendo como viver a fé. E aí eu vou sendo moldado, vou sendo transformado. E aí eu vou aprendendo a arte de viver bem. Não porque eu tenho muito dinheiro, mas porque eu tenho boas referências. De pessoas que realmente estão esforçadas, ampliando a sua experiência pessoal, que erram, que pisam na bola também, mas que pedem perdão, que se arrependem, que deixam Cristo moldar as suas decisões, a sua forma de viver, as suas convicções. Isso é maravilhoso. Ouvir a sabedoria é ouvir o próprio Deus. Diante da sua supremacia, há um incentivo para que o ser humano ouça a sabedoria e isso gere uma verdadeira felicidade. Já que a gente tem falado que
que Provérbios então é a arte de viver bem, ela é capaz de fazer a gente viver bem uma vida boa, inteligente e prudente. E como diria Eugene Peterson, sabedoria é a inteligência que vem do coração, que só pode ser experimentada em pessoa, nos relacionamentos. A sabedoria está gritando nas ruas e nas praças. E ela grita bem alto: gente louca, até quando vocês vão continuar nessa loucura, achando que eu sou a louca? Basicamente é isso. Há de fato muita sabedoria nas ruas. Várias. Sabedoria popular, sabedoria do homem natural, sabedoria da filosofia, sabedoria da ideologia política, sabedoria das ruas, mas também tem a sabedoria de Deus. Que a gente possa ouvir a sabedoria de Deus, que a gente não seja realmente levado por todo o vento de doutrina. Que Deus está conosco, e Ele é uma voz no meio de tantas vozes, que a gente possa ouvir no meio de tanto barulho, como eu falei a semana passada, a voz de Deus, porque mesmo a gente caminhando, sendo cristão, em alguns momentos a gente pode ser tolo e dar voz à insensatez. Que Deus nos sustente, que Deus nos fortaleça, para que nessa caminhada da fé nós lembremos que nós não estamos sozinhos e que sim, Deus está conosco, Cristo, a sabedoria encarnada, e que realmente a gente possa confiar nas suas palavras para adquirir a verdadeira riqueza, para que a gente possa ver as suas obras na criação e sempre tomarmos boas e sábias decisões para a honra e glória do seu nome.